Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, terça-feira, dia 5/8 de 2025, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus nos pede para que nós tenhamos coragem e confiar nele. Nós vamos estar com o salmista do Salmo 69. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus, libertador e meu auxílio. Não tardeis nem em socorrer-me, ó Senhor. Então esse Deus sabe que nós precisamos, que nós necessitamos, sabe também todos os pedidos são contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não temos coragem e nem confiamos em Jesus. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, esses frutos nos conduzam, nos fortaleçam, para que nós possamos ter coragem e confiar em Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E as leituras dessa terça-feira estão em Números, capítulo 12, de 1 a 13, o Salmo 50, e o Evangelho está em Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste, e todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, caminhar sobre as águas é um indicador de divindade, que Jesus é Deus. Lá, a travessia do Mar Vermelho, no Êxodo, e as pegadas não reconhecidas de Deus que abre caminho nas águas bem mencionadas no Salmo 77. Teu caminho era o mar, tuas estradas passaram entre grandes gráguas, e tuas pegadas ninguém pode conhecer. Outra referência direta à divindade de Jesus ligada ao Antigo Testamento é a expressão sou eu. É o que acontece aqui no Moisés. O Senhor desceu como de fogo, parou a entrada da tenda, chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Então Deus pondo Moisés como fiel
E o Salmo responsorial 50. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na minha imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me de todo o inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E no Evangelho, então, Jesus nos pede para que tenhamos coragem e fé. Mas a sua fé é insuficiente, por isso começa a afundar. A fé de Pedro, ao final, é inspirador para nossos dias. Jesus é quem vem em nosso auxílio e nos salva. Quando estamos com Ele, estamos seguros. Então, nosso propósito, nosso objetivo dessa terça-feira é ter coragem e confiar em Jesus. Oração final. Deus Pai todo amoroso, tendo suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus a todos que estiverem ouvindo esse áudio com a unção do Espírito Santo. Que os Espírito de discernimento e entendimento possamos ser servos da palavra de Deus que se fez carne e está no meio de nós. E que nos pede, com o Espírito Santo nos pede para que nós tenhamos coragem e também confiança em Jesus. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado, a nossa produção, a nossa fé está naquele que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.